Bem-vindo ao nosso vídeo sobre um dos sistemas de transporte mais icônicos e importantes do mundo, o metrô de Londres, também conhecido como London Underground. Hoje, vamos explorar sua fascinante história, desde a construção até a operação atual, entender sua estrutura, linhas e trens, e discutir seu papel vital no transporte urbano. Fique até o final para saber mais sobre os desafios e planos futuros desse sistema centenário que move milhões de pessoas todos os dias. História da construção. A construção do metrô de Londres, o primeiro sistema de transporte subterrâneo do mundo, começou em meados do século XIX. A ideia surgiu como uma solução para o congestionamento crescente nas ruas da cidade. A primeira linha, a Metropolitan Railway, foi inaugurada em 10 de janeiro de 1863, ligando as estações de Paddington a Farringdon. Inicialmente, os trens eram movidos a vapor, o que tornava o ambiente dos túneis abafado e cheio de fumaça. No entanto, essa tecnologia representou um enorme avanço para a época e rapidamente se mostrou popular entre os passageiros. Nas décadas seguintes, o sistema continuou a se expandir com a construção de novas linhas e a integração de empresas ferroviárias independentes. Em 1890, um marco importante foi a introdução dos trens elétricos com a abertura da City and South London Railway, hoje parte da Northern Line. Esse avanço permitiu a construção de túneis mais profundos, conhecidos como Deep Level, que são um dos elementos mais reconhecíveis do sistema moderno. Durante o início do século XX, as diferentes linhas começaram a ser unificadas sob a gestão da Underground Electric Railways Company of London, UERL, liderada por Charles Yerkes. Esse processo de unificação, junto com a eletrificação das linhas existentes, consolidou a rede de metrô como a conhecemos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, o metrô desempenhou um papel vital, servindo como abrigo para milhares de londrinos durante os bombardeios aéreos, os famosos Blitz. As estações foram adaptadas para acomodar as pessoas, oferecendo uma medida de segurança em um momento de grande perigo. Após a guerra, o sistema continuou a crescer, com novos trechos sendo adicionados e modernizações sendo feitas para melhorar a eficiência e a segurança. Linhas como a Victoria Line, inaugurada em 1968, e a Jubilee Line, em 1979, trouxeram inovações tecnológicas e ampliaram o alcance do transporte subterrâneo. A história do metrô de Londres é uma narrativa de inovação contínua, sempre buscando atender à demanda crescente de uma cidade em constante expansão. Extensão e linhas. O metrô de Londres é uma das maiores e mais complexas redes de transporte subterrâneo do mundo. Atualmente, o sistema conta com 11 linhas principais que cobrem uma extensão de aproximadamente 402 quilômetros de trilhos, conectando o centro de Londres a áreas suburbanas e cidades vizinhas. Cada linha é representada por uma cor específica no mapa do metrô, facilitando a navegação dos passageiros. As linhas mais conhecidas incluem a Central Line, vermelha, que se estende por mais de 74 quilômetros, sendo a mais longa de todo o sistema. A Jubilee Line, cinza, inaugurada em 1979, que conecta o centro da cidade a áreas importantes, como Canary Wharf, e a Piccadilly Line, azul escura, que é uma das principais rotas para os passageiros que viajam entre o aeroporto de Heathrow e o centro de Londres. Além dessas, outras linhas notáveis são a Victoria Line, azul clara, a primeira linha totalmente automatizada quando foi inaugurada em 1968, e a Northern Line, preta, que cobre uma vasta área ao norte e ao sul do Tâmisa. A District Line, verde, e a Circle Line, amarela, operam em grande parte nas zonas mais centrais de Londres, proporcionando conexões convenientes entre os principais pontos turísticos e áreas comerciais da cidade. O sistema é dividido em zonas tarifárias que vão de 1 a 9, sendo a zona 1 a mais central.
Isso facilita a determinação das tarifas de bilhetes e permite que passageiros planejem suas viagens de acordo com as distâncias. Além disso, o metrô atende a 272 estações, sendo King's Cross St. Pancras uma das mais movimentadas, com mais de 97 milhões de passageiros por ano. Esta estação serve como um importante hub de transporte, conectando diversas linhas de metrô, serviços ferroviários de longa distância e o Eurostar, que faz a ligação com a Europa continental. Ao longo dos anos, a expansão das linhas tem sido uma prioridade para atender à demanda crescente da população de Londres, que continua a aumentar. As recentes ampliações, como a abertura da extensão da Northern Line para Battersea Power Station em 2021 e a inauguração da Elizabeth Line em 2022, mostram o comprometimento da cidade em manter seu sistema de transporte atualizado e eficiente. Com mais de 5 milhões de passageiros utilizando o metrô diariamente em dias úteis, a rede do London Underground continua a desempenhar um papel vital no funcionamento da cidade. Trens e infraestrutura. O metrô de Londres possui uma infraestrutura impressionante, composta por diferentes tipos de trens, adaptados às necessidades das diversas linhas. Existem dois tipos principais de linhas: a subsurface, com túneis mais largos e superficiais, e as deep level, cujos túneis são mais profundos e estreitos. Essas diferenças influenciam diretamente o tamanho e o design dos trens utilizados em cada linha. As linhas de nível profundo, como a Central Line e a Piccadilly Line, usam trens menores, adaptados ao espaço limitado dos túneis subterrâneos mais antigos. Esses trens, geralmente com 6 a 7 carros, possuem uma configuração compacta e aerodinâmica, ideal para percorrer os túneis estreitos e curvos. Por outro lado, as linhas subsurface, como a District Line e a Metropolitan Line, utilizam trens mais largos, com até 8 carros, semelhantes aos trens de superfície convencionais. Isso permite uma capacidade maior de passageiros, ideal para as áreas mais populosas da cidade. Os trens do metrô de Londres são alimentados por um sistema elétrico de trilho terceiro e quarto, que fornecem 630 volts de corrente contínua. Essa configuração, comum em sistemas de metrô ao redor do mundo, foi introduzida ainda no século XIX e modernizada ao longo dos anos para garantir eficiência e segurança no transporte de passageiros. A velocidade média dos trens é de aproximadamente 33 km por hora, embora em trechos mais longos e diretos, os trens possam atingir velocidades de até 100 km por hora. Em termos de modernização, muitas linhas, como a Victoria Line e a Jubilee Line, já utilizam trens totalmente automatizados, sem a necessidade de condutores, enquanto outras linhas mais antigas, como a Bakerloo Line, ainda operam com trens conduzidos manualmente. A introdução de novos trens automatizados, como os modelos da linha S7 e S8 nas linhas Subsurface, tem aumentado a eficiência e a frequência das viagens. Cada trem tem uma capacidade que varia entre 800 a 1.200 passageiros, dependendo da linha e da configuração dos carros. No entanto, o sistema enfrenta um desafio constante de superlotação, especialmente durante os horários de pico. Para mitigar esse problema, medidas como a introdução de novos trens com maior capacidade e melhorias na infraestrutura das estações têm sido implementadas. Os trens não possuem vagões exclusivos para mulheres e o sistema é totalmente integrado, com todos os carros acessíveis para todos os passageiros. Além disso, há uma preocupação crescente em adaptar as estações e trens para pessoas com deficiência, com a instalação de elevadores, rampas e espaços reservados para cadeirantes. Demanda e operação. O metrô de Londres é um dos sistemas de transporte público mais movimentados do mundo. Antes da pandemia de Covid-19, o sistema atendia mais de 5 milhões de passageiros por dia útil, chegando a um total anual de cerca de 1,4 bilhão de passageiros.
A alta demanda é impulsionada pela necessidade de movimentar milhões de pessoas que vivem e trabalham na cidade e seus arredores. Londres, com mais de 9 milhões de habitantes, depende fortemente do metrô para garantir a mobilidade eficiente de sua população e visitantes. O serviço do metrô de Londres funciona de forma bastante abrangente. A maioria das linhas opera das 5 da manhã até por volta da meia-noite. Nos finais de semana, algumas linhas-chave, como a Victoria Line, a Jubilee Line e partes da Northern Line, oferecem serviço 24 horas, conhecido como Night Tube. Isso é especialmente importante para uma cidade com uma vida noturna vibrante e muitos trabalhadores em horários alternativos. A introdução do serviço noturno foi uma resposta direta às necessidades dos passageiros e ajudou a reduzir a pressão sobre outros serviços de transporte durante as noites de sexta-feira e sábado. A operação do metrô é altamente eficiente, com trens chegando às estações em intervalos curtos, especialmente nas linhas mais movimentadas, como a Central Line, onde os trens podem passar a cada 1 a 2 minutos nos horários de pico. No entanto, com a quantidade crescente de passageiros, especialmente em horários de pico, o sistema enfrenta desafios de superlotação, algo que afeta principalmente as linhas centrais. Em termos de segurança, o sistema é conhecido por sua confiabilidade. Existem várias medidas de segurança nas estações e trens, como câmeras de segurança, alarmes de emergência e um número elevado de funcionários, especialmente em estações maiores. Em anos recentes, também houve uma ênfase em melhorar a segurança para mulheres e outros passageiros vulneráveis, com campanhas de conscientização e maior presença policial. Um ponto importante é que, diferente de alguns sistemas ao redor do mundo, o metrô de Londres não possui vagões exclusivos para mulheres. Todos os carros são mistos, e o sistema está integrado de forma a atender a todos os passageiros de maneira uniforme. O foco na inclusão e segurança de todos é uma prioridade para a Transport for London, órgão responsável pela operação do metrô. Preços e bilhetes. O sistema de preços do metrô de Londres é baseado em zonas tarifárias que dividem a cidade e seus arredores em 9 áreas concêntricas. A Zona 1 cobre o centro de Londres, enquanto a Zona 9 inclui áreas mais afastadas, como os subúrbios e algumas cidades próximas. O preço da viagem varia conforme o número de zonas percorridas, sendo as viagens dentro da Zona 1 as mais caras. Uma das formas mais convenientes de pagar pelo transporte no metrô é através do Oyster Card, um cartão eletrônico recarregável que oferece tarifas mais baixas em comparação com bilhetes individuais em papel. O Oyster pode ser usado não só no metrô, mas também em ônibus, trens suburbanos, DLR, Docklands Light Railway e até no famoso bonde de Londres. A introdução do pagamento por aproximação, contactless, com cartões de débito e crédito, assim como com smartphones e smartwatches, facilitou ainda mais o processo, oferecendo as mesmas tarifas reduzidas do Oyster. Esse método de pagamento moderno é amplamente aceito e tem se tornado a opção preferida por muitos passageiros, tanto moradores quanto turistas. Em termos de valores, uma viagem única dentro da zona custa 2 libras e 80 pence com o Oyster, ou pagamento por aproximação. Já para quem viaja entre zonas mais distantes, o preço aumenta de acordo com a distância percorrida. Existe também um limite diário, chamado de Daily Cap, que impede que os usuários paguem mais que um valor máximo por dia, independentemente do número de viagens feitas. Para as zonas 1 e 2, por exemplo, o teto diário é de 7,70 libras, garantindo economia para quem faz várias viagens no mesmo dia. Outra opção disponível para os passageiros é o Travel Card, um bilhete que oferece viagens ilimitadas dentro de um determinado número de zonas por um período fixo, como um dia, uma semana ou até mesmo um ano. O Travel Card é especialmente popular entre turistas e residentes que precisam fazer diversas viagens em curto espaço de tempo. Para turistas, há ainda o Visitor Oyster Card,
que pode ser adquirido antes da chegada em Londres e oferece benefícios adicionais, como descontos em atrações turísticas. Além disso, há tarifas especiais para crianças, estudantes e idosos. Crianças menores de 11 anos viajam gratuitamente quando acompanhadas por um adulto, enquanto jovens entre 11 e 15 anos têm tarifas reduzidas. Estudantes e idosos também podem solicitar cartões Oyster com desconto, reduzindo ainda mais o custo de suas viagens. Expansões e futuro. O metrô de Londres é um sistema em constante evolução, com projetos de expansão e modernização sempre em andamento para atender à crescente demanda da cidade. Um dos marcos mais recentes foi a inauguração da Elizabeth Line em 2022. Essa linha de alta capacidade atravessa Londres de leste a oeste, conectando Reading e Heathrow no oeste a Shenfield e Abbey Wood no leste, criando uma rota essencial para desafogar as linhas mais movimentadas do centro da cidade. A Elizabeth Line, que levou muitos anos para ser concluída, é um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da cidade, com uma extensão de cerca de 100 quilômetros e 41 estações. Outra importante expansão foi a extensão da Northern Line, inaugurada em 2021, que agora liga Kennington a Battersea Power Station, passando por Nine Elms. Este projeto é parte de um esforço para revitalizar a área ao redor de Battersea e fornecer melhores conexões para novas áreas de desenvolvimento em Londres. Além disso, já existem planos para futuras ampliações, como a potencial expansão da Bakerloo Line para o sul, conectando-se a novas áreas residenciais. No campo da modernização, um dos maiores desafios enfrentados pelo metrô de Londres é a renovação de sua infraestrutura mais antiga. Algumas das linhas e estações foram construídas há mais de 100 anos, o que significa que constantes melhorias são necessárias para garantir segurança e eficiência. A substituição de trens antigos por novos modelos mais rápidos e automatizados, como os que já operam na Victoria Line e na Jubilee Line, é uma parte importante desse processo. Esses novos trens não só aumentam a capacidade, mas também permitem intervalos menores entre os serviços, ajudando a reduzir a superlotação nos horários de pico. Além de melhorias tecnológicas, a acessibilidade também tem sido um foco das expansões recentes. O objetivo é que cada vez mais estações sejam completamente acessíveis, com a instalação de elevadores e rampas para pessoas com mobilidade reduzida. Hoje, cerca de 1/3 das estações já possuem acesso step-free, sem degraus, e o número continua a crescer. O futuro do metrô de Londres também está alinhado com a agenda de sustentabilidade da cidade. O sistema tem investido em formas de reduzir seu impacto ambiental, como o uso de energia renovável para alimentar trens e estações, e iniciativas para tornar as operações mais eficientes em termos energéticos. A meta de Londres é se tornar uma cidade neutra em carbono até 2050, e o metrô desempenha um papel crucial nesse objetivo. O metrô de Londres é mais do que apenas um meio de transporte. É um símbolo da cidade e de sua capacidade de inovação. Com mais de 150 anos de história, ele evoluiu de um simples sistema de trens a vapor para um dos metrôs mais modernos e extensos do mundo. À medida que a cidade cresce e os desafios de transporte urbano aumentam, o London Underground continuará a se expandir e se modernizar, garantindo que milhões de passageiros possam viajar com segurança e eficiência todos os dias. Obrigado por assistir. E não se esqueça de nos contar suas experiências no metrô de Londres nos comentários.